Você já está no canal Jorge Antônio Costa, que busca respeitar os fatos e combater a hipocrisia reinante em nossa sociedade. Bem, hoje nós vamos falar de um tema que está ganhando cada vez mais relevância, que é a diferença entre globalização e globalismo. A globalização, ela sempre acompanhou a humanidade ao longo dos séculos. A gente pode identificar lá no Império Romano uma globalização que foi feita com base no poderio militar de Roma. Depois vem a Idade Média, onde a Igreja Católica era o único poder presente em todos os feudos, da época do feudalismo. Então foi uma globalização com base num viés religioso. Depois vieram as grandes navegações e o mundo se ampliou. O mundo conhecido até então, porque os europeus se achavam os únicos povos existentes no mundo e de repente descobriu-se que existiam outras culturas, outras civilizações, né? E essa nova onda de globalização foi feita com a dominação dos povos do Novo Mundo, os povos andinos, os astecas, as tribos que habitavam o que é hoje conhecido como os Estados Unidos da América. Bem, depois a gente vai ter um período em que o liberalismo domina o mundo com base aí no crescimento da indústria inglesa. A inglesa passa a ser, né, o império onde o sol nunca se punha. E aí vem a Primeira Guerra, vem a Segunda Guerra e o mundo embarca na Guerra Fria. Então a gente pode considerar esse período como um interregno na história da globalização. Mas com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos emergem como a única superpotência e passa a haver uma globalização que a gente poderia identificar agora como sustentada por um avanço tecnológico sem precedente, principalmente na área da informática. Pois bem, a globalização, como eu disse lá no começo, sempre existiu e para nós músicos ela não é nenhuma novidade, né? A música é a atividade talvez mais globalizada que exista. Uma partitura é escrita da mesma forma na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, sem problema algum. A questão do ecletismo talvez seja uma questão delicada no campo da arquitetura, mas no campo da música não é. Então nós músicos estamos acostumados com a globalização desde sempre. Bem, a globalização, quando eu falo da música, eu estou falando exatamente dessa importância de você adicionar numa cultura elementos que vêm de outra cultura. A supremacia, a superioridade de uma civilização é medida pela capacidade dela de incorporar elementos de outras civilizações e preservar esses elementos e elevá-los a uma categoria superior. Isso aconteceu sempre ao longo da história da humanidade. Pois bem, a globalização recente ela foi um fenômeno basicamente econômico, mas aí ela ensejou a existência, o surgimento de uma outra forma de organização que está sendo chamada de globalismo. O que é o globalismo? O globalismo é a tentativa de criar poderes supranacionais que ninguém sabe onde fica, governado por pessoas que não são eleitas por comissões disso, comissões daquilo, e a União Europeia é um belo exemplo disso, né? Lá em Bruxelas existem comissões que decidem coisas que vão desde a curvatura da banana, o tamanho do pepino e até mesmo o tamanho do pênis do europeu já foi decidido por essa comissão. Então, são tecnocratas, burocratas que decidem sem consultar ninguém. E a razão principal da saída da Inglaterra da União Europeia se deve a isso, pela busca da sua soberania. Então, o globalismo é a tentativa de criar instituições supranacionais, contrariando aquilo que as esquerdas principalmente sempre defenderam, né? A ideia de que quanto mais próximo o poder estivesse das pessoas, maior controle as pessoas comuns poderiam ter sobre esse poder, ao passo que agora nós temos mega estruturas que se distanciam cada vez mais da soberania
E essa questão da soberania nós vamos tratar numa outra postagem. Se você gostou, assine o canal Jorge Antônio Costa. Obrigado.